Bom, pessoal, então só retomando ao que a gente falou na aula de manhã, eu tive um problema, não consegui gravar a aula junto com todos, então estou gravando ela agora. Tá? Então, quando a gente fala de medidas de dispersão, a gente está falando de medidas que se distanciam, que se afastam em relação à média. Por isso que a gente chama de medidas de dispersão. Tá? O que são essas medidas? São três em especial que a gente vai tratar aqui, que são desvio médio, desvio padrão e variância. Tá? Sendo que o desvio padrão e a variância, eles são os mais utilizados, são os que mais aparecem aí nas provas de vestibular e concursos que a gente tem por aí. Mas ambos, tanto desvio médio como variância, como desvio padrão, eles estão relacionados à média aritmética. Tá? Então, todos eles estão relacionados a esse cara aqui, que a gente viu lá na aula anterior, a soma dos valores dividido por quantos valores eu tenho. Tá? Então, para a gente iniciar aqui, eu trouxe um primeiro exemplo, tá? Onde a gente tem o registro das temperaturas em graus Celsius de uma determinada cidade durante 7 dias de uma semana. Tá? E o pedido aqui é: calcule o desvio médio, variância e desvio padrão das temperaturas dessa cidade durante essa semana. Tá? Então, olha só, o primeiro deles, o desvio médio, representa a média aritmética dos módulos dos desvios. Mas o que são os desvios? Os desvios são as diferenças entre os valores da distribuição e a média aritmética dos valores dessa distribuição. Então, a primeira coisa que a gente vai precisar calcular aqui é a média aritmética. Então, esse é o primeiro passo, tanto para variância, como para desvio médio, como para desvio padrão. Primeiro passo, média aritmética. Lembra? Soma de todos os valores, dividido por quantos valores eu somei. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 valores. Tá aqui. E eu vou somar todos os termos lá da minha tabela. 9, 11, 12, 15, 14, 8, 15, que vão totalizar 84. 84 dividido por 7 dá 12. Então, são 12 graus Celsius é a média de temperatura para essa semana. Isso significa o quê? Que se eu pegasse todas essas temperaturas, somasse e distribuísse igualmente entre os 7 dias, cada um dos 7 dias iria ficar com uma temperatura de 12 graus Celsius. Tá? Aí, o que são os desvios? Os desvios são as diferenças entre o valor de referência, que é o nosso valor obtido, aqui temperatura obtida no dia 1, no dia 2, no dia 3, 4, 5, 6, 7, e a média. Tá? Então, valor e média. Tá ok? Então, 9 menos 12, o desvio do dia 1, 11 menos 12, desvio do dia 2, 12 menos 12, desvio do dia 3, 15 menos 12, desvio do dia 4, 14 menos 12, desvio do dia 5, 8 menos 12, desvio do dia 6 e 15 menos 12, desvio do dia 7. Tá? Então, os desvios são as diferenças entre o valor original e a média dos valores. Tá ok? Então, fiz todas as contas aqui. O sinal negativo ou positivo só vai indicar se eles vão ser tantas unidades a menos ou a mais que a média. Tá? Então, no caso aqui, o 9 é 3 unidades a menos que a média, ou ele está 3 unidades à esquerda da média. E, por exemplo, quando eu tenho aqui o 3 positivo, está dizendo que ele representa 3 unidades a mais que a média ou 3 unidades à direita da média quando a gente pensa na reta numérica. Tá? O desvio médio é a média aritmética dos módulos dos desvios. Então,
módulos dos desvios. Está aqui, os desvios estão todos aqui. Então, módulo de D1, módulo de D2, módulo de D3, D4, D5, D6 e D7, aqui no caso, tá? E isso tudo dividido por quantos desvios eu tenho. Tá? Que isso aqui vai coincidir com o valor que eu uso como referência para o cálculo da média. Tá? Então, módulo de menos 3 é 3, módulo de menos 1 é 1, módulo de 0 é 0, módulo de 3 é 3, de 2 é 2, de menos 4 é 4 e de 3 é 3. Somei tudo aqui, deu 16, 16 dividido por 7, 2,29. Uma coisa que costuma acontecer aqui como referência é o mais ou menos, tá? 2,29 para mais ou 2,29 para menos, tá? Então, se a gente fosse pensar que não na temperatura de uma cidade, mas se a gente for pensar, por exemplo, na temperatura de um freezer, de uma indústria que precisa seguir uma certa linearidade de temperatura, eu teria uma possibilidade que, se eu estivesse levando em consideração o desvio médio, de 2,29 graus para baixo ou para cima, como valor que eu poderia considerar aceitável para a temperatura, por exemplo, desse freezer. Tá? Então, essa medida aqui, por exemplo, faria com que a gente tivesse alguns problemas aqui quando eu penso em temperatura desse freezer, porque 12 menos 2,29 dá 9,71 graus Celsius, e 12 mais 2,29 dá 14,29 graus Celsius. Então a gente teria aqui algumas temperaturas que estariam fora do aceitável, precisaria, por exemplo, fazer algum tipo de ajuste. Tá bom? Para a variância, vamos usar também os desvios, que é a diferença entre o valor e a média aritmética da distribuição. Só que a gente vai usar o quadrado dos desvios. Então, esses valores que a gente encontrou aqui como referência, tá? Observem que aqui a gente agora está seguindo um outro caminho. Então, um caminho foi o desvio médio. Agora a gente vai para o caminho que é chamado de variância, que leva em consideração os quadrados dos desvios. Então, desvios menos 3, menos 1, 0, 3, 2, menos 4, 3. Menos 3 elevado ao quadrado, menos 1 elevado ao quadrado, 0 elevado ao quadrado, 3 elevado ao quadrado, 2 elevado ao quadrado, menos 4 elevado ao quadrado e 3 elevado ao quadrado. Tá? Então, é a média aritmética dos quadrados dos desvios. 9, 1, 0, 9, 4, 16 e 9. Somando todo mundo aqui, 9, 10, 19, 19 com 4, 23, 23 com 9, 32, 32 com 16, 48. E 48 dividido por 7, que dá 6,86. E o desvio padrão, que depende da variância. Então, sempre que um exercício tratar de desvio padrão, independente dele tratar de variância ou não, eu preciso calcular a variância. Por quê? Porque o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, raiz quadrada de 6,86 dá um desvio padrão de 2,62. Aqui são graus Celsius. Tá? Aqui também, graus Celsius. Então, para o desvio padrão, a gente encontrou um limite maior para essa temperatura, né? 2,62, então isso significa o quê? Que eu tenho mais ou menos 2,62, indicando que é 2,62 para menos ou para mais. Isso acontece muito nas pesquisas eleitorais, né? Onde ele fala a margem de erro de tantos por cento para mais ou para menos, tá? E aí aqui a gente tem algumas observações, tá? Quando todos os valores de uma distribuição forem iguais, o desvio padrão será igual a zero. Então, por exemplo,
Se eu pensar aqui numa distribuição de todos os valores, são 8. A nossa média aritmética vai ser 8. 8 mais 8 mais 8 mais 8, 32. 32 dividido por 4 dá 8. E aí, quando a gente for fazer os desvios, o D1, o D2, D3 e o D4, aqui no caso, todos eles vão ser iguais a zero. Isso é característica da distribuição de todos os elementos são iguais. Todas as distribuições onde todos os elementos são iguais tem média aritmética igual ao valor que representa cada um dos elementos dessa distribuição, tem desvio igual a zero, portanto, se tem desvio igual a zero, tem variância a zero, e, consecutivamente, o desvio padrão também vale zero, porque vai dar raiz quadrada de zero. Tá? Então, quanto mais próximo de zero for o desvio padrão, mais homogênea será a distribuição, que a gente pode falar de mais concentrada. Eu tenho valores de referência mais próximos da média. Tá? E o desvio padrão ele é expresso na mesma unidade dos valores distribuídos. Então, aqui no caso, o desvio padrão é representado em graus Celsius também. Tá? No quadro a seguir está representado o consumo diário de gasolina em litros do carro de um taxista que em um período de 4 dias. Determina o desvio padrão do consumo do carro desse taxista e determina em qual dia o consumo foi mais disperso em relação ao desvio padrão. Né? Então, média aritmética dos consumos. Então, olha lá, eu quero o desvio padrão, então vou seguir o meu passo a passo. Desvio padrão, primeiro termo, média. 10 mais 9 mais 23 mais 12, 54, dividido por 4, 13,5 litros por dia. Tá? Segundo passo, para o cálculo do desvio padrão, é o cálculo dos desvios. Valor referência menos a média. Então, 10 menos 13,5, 9 menos 13,5, 23 menos 13,5, 12 menos 13,5. Tá? Então, achei os meus desvios. A variância. Terceiro passo para o cálculo do desvio padrão. É a média aritmética do quadrado dos desvios. Então, 10 menos 3,5 elevado ao quadrado, 9 menos 13,5 menos 4,5 elevado ao quadrado, 23 menos 13,5, 9,5 elevado ao quadrado, 12 menos 13,5 dá menos 1,5 elevado ao quadrado. Então, média aritmética dos desvios ao quadrado, do quadrado dos desvios. Tá? Então, menos 3,5 ao quadrado, menos 4,5 ao quadrado, menos 9,5 ao quadrado, menos 1,5 ao quadrado. Tá? Somando tudo isso dá 125. Portanto, a nossa variância aqui é de 31,5 litros. Desvio padrão, raiz quadrada da variância, raiz quadrada de 31,5. 31,25, 5,59 litros. Tá? Sempre na mesma unidade dos valores da distribuição. Tá? Consumo em litros. Tá? Isso significa o quê? Que o meu desvio padrão ele pode significar 5,59 litros a mais ou a menos do que a média. Tá? Então, a gente pode verificar aqui
que o 23 está muito longe do máximo que seria permitido aqui para desvio. Mas a verdade é que como a gente tem uma situação onde nessa quarta-feira aqui ele pode ter rodado mais, ele pode ter pego mais trânsito, enfim, uma série de circunstâncias, não necessariamente esse valor está errado. O que a gente poderia considerar, por exemplo, como errado é se todos esses valores aqui estão aceitáveis em relação a esse número ali. Mais 5,59, menos 5,59. Tá? Então, quando eu tiro do 13,5, 5,59, eu vou ter 7 ponto alguma coisa. Quando eu acrescento, eu vou ter 19 ponto alguma coisa. Tá? Se todos os dias aqui aconteceram na mesma circunstância, tá? Mesma distância rodada, mesmo tipo de trânsito e assim por diante, isso aqui pode indicar para o taxista que aqui nesse dia aconteceu algum problema. O carro estava com problema, ele mudou o tipo de aceleração, né? Então a gente tem algumas circunstâncias que podem ser levadas em consideração para um determinado erro. Mas isso só se a condição nos 4 dias for a mesma para essa rodagem que ele tem. Tá bom? Bom, e o último exercício aqui, tá? Ele vai trazer uma seguinte situação. Os valores seguintes representam os resultados obtidos por 2 estudantes em um experimento cujo objetivo era calcular em milímetros uma determinada distância. Então, tá aqui as 12 referências, tá? O professor considerou aceitáveis os resultados pertencentes ao intervalo x barra média menos o desvio padrão e x barra mais o desvio padrão, que é justamente essa referência aqui do mais ou menos que eu tinha falado para vocês aqui anteriormente, tá? Onde x barra é a média e sigma é o desvio padrão dos dados acima, tá? Quantos alunos não tiveram seu resultado considerado aceitável? Então, primeiro passo de tudo, cálculo da média aritmética. Nesse caso, como a gente tem bastante valores, eu vou usar a média aritmética ponderada, que é aquela relação de pesos que a gente tem, que na verdade nada mais é do que quantas vezes aquele valor existe na distribuição. E aí quando a gente fala de média aritmética ponderada, são os pesos, né? E o peso nada mais é do que quantas vezes ele vale dentro daquela distribuição. Então a gente tem o 84, o 8,4, né? Que tem peso 1, ele aparece uma vez. O 8,5, que tem peso 2, ele é peso 1 também, porque ele só aparece uma vez. Tá? O 8,6 tem peso 3, 1, 2, 3 vezes. Tá? Por isso a multiplicação por 3. O 8,7 tem peso 4, 1, 2, 3, 4 vezes. O 8,8 tem peso 1, aparece só uma vez. O 8,9 tem peso 1, aparece só uma vez. E o 9,2 também tem peso 1, só aparece uma vez. Então, o peso aqui faz o papel de quantas vezes essa medida aparece nas respostas dos alunos. Tá? Por isso aqui 3 para 8,6 e 4 para 8,7. Então, 104,4 é o resultado dessa expressão, dividido por 12 dá 8,7. Então, a nossa média de medidas é 8,7 milímetros. Tá bom? Bom, para os desvios, como tem vários que se repetem, eu vou usar somente os valores aqui uma única vez, porque não faz sentido eu escrever, por exemplo, 8,7 4 vezes, sendo que o desvio para todos os 8,7 vai ser esse mesmo aqui, que é 0. E a mesma coisa o 8,6. Para todos os 8,6 que eu tenho ali, o desvio vai ser menos 0,1. Então, eu vou pensar nas medidas que aparecem. 8,4, 8,5, 8,6, 8,7, 8,8, 8,9 e 9,2. Tá? E vou calcular os meus desvios. Lembra que é o valor referência menos a média.
Então, 8,4 menos 8,7, 8,5 menos 8,7, 8,6 menos 8,7, 8,7 menos 8,7, 8,8 menos 8,7, 8,9 menos 8,7 e 9,2 menos 8,7. Tá? Encontrei os meus desvios, fiz a minha segunda etapa. A minha terceira etapa é a variância. Para a variância, eu vou usar as mesmas referências que eu usei para a média, os pesos, né? Então, o desvio menos 0,3 ao quadrado vai aparecer uma vez, esse desvio acontece uma vez só. O menos 0,2 vai acontecer uma vez só, que é o desvio do 8,5. O desvio do 8,6 vai aparecer 3 vezes, peso 3. O desvio do 8,7 vai aparecer 4 vezes. Do 8,8, do 8,9, do 9,2, cada um deles aparece uma vez só. Fiz o meu cálculo aqui. Menos 0,3 elevado ao quadrado dá 0,09 vezes 1, 0,09. Menos 0,2 elevado ao quadrado dá 0,04 vezes 1, 0,04. Menos 0,1 elevado ao quadrado dá 0,01 vezes 3, 0,03. 0 ao quadrado dá 0 vezes 4 dá 0. 0,1 ao quadrado dá 0,01 vezes 1 dá 0,01. 0,2 elevado ao quadrado dá 0,04. De novo, vezes 1, 0,04. E o 0,5 elevado ao quadrado, que dá 0,25. Vezes 1, 0,25. Tá? Somando tudo aqui deu 0,46. Dividido por 12, deu isso aqui. Então, nossa variância, ok. E o desvio padrão, raiz quadrada da variância. Raiz quadrada desse número aqui, que dá aproximadamente 0,196 milímetros. Tá ok? Ou seja, são aceitos 0,196 milímetros a menos que a média ou 0,196 milímetros a mais que a média, que diz respeito a esse mais ou menos que a gente encontra aqui. Ó. Tá? Então, 8,7 menos 0,196 dá 8,504. E 8,7 mais 196 dá 8,896. Então, vou verificar aqui que 8,7 está dentro desse intervalo. 8,5 não está nesse intervalo, porque ele é menor que 8,504, então não. 9,2 também não. 8,8 ok, porque ele é menor que 8,896. 8,9 não. 8,6 sim, é maior que 8,504. 8,7 ok. 8,6 ok. Se 8,5 não faz parte, 8,4 é menor ainda, então também não faz parte. 8,7 ok. 8,6 ok. 8,7 ok. Portanto, 1, 2, 3, 4 valores que estão fora daquilo que o professor considerou como aceitável. Tá ok? Então, espero que vocês aproveitem a aula. Tá, gente? Desculpa por não ter conseguido gravar no momento da aula propriamente dito, mas estou voltando agora aqui para gravar a aula para vocês, tá bom? Um abraço e eu espero que vocês aproveitem.